É porque o lipedema, ele afeta todo o ambiente familiar. Os primeiros médicos que começaram a seguir esse negócio da lipoaspiração cometeram erros absurdos de começar a romper vasos. Ai, deu vontade, eu vi aquele brigadeiro na festinha, aí eu tive de comer aquele brigadeiro. Eu não cortava a minha própria unha. Ela cortando a minha unha, ela acidentalmente machucou meu dedo. Se assustou. E aí, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Deixa eu ver isso. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani Zumer, eu sou Health Coach, trabalho com protocolos de emagrecimento, com foco em perda de peso de forma saudável, utilizando a vida em equilíbrio, como a gente pode organizar nossas áreas da vida para viver com mais qualidade. Mas desde o ano passado, eu me aprofundei no estudo dessa condição que está sendo tão falada hoje em dia e que atinge uma média de 15% de todas as mulheres no mundo todo, que é o lipedema. Então, nós temos hoje um projeto maravilhoso chamado Lipedema Fit, onde eu cuido da parte física com algumas coisas, como health coach, né? Da parte nutricional, com a questão da parte de terapias também, para te ajudar a ter uma vida com mais qualidade. Isso começou quando eu comecei a identificar nas minhas amigas, nas minhas clientes principalmente, que existe essa condição onde, quando você treina demais, achando que isso vai fazer você emagrecer, você inflama muito mais e piora a questão da qualidade de vida e tudo mais, porque só de encostar já dói. Então, hoje, eu tô aqui muito feliz para poder falar com vocês e apresentar essa pessoa que eu acabei de conhecer, inclusive, que é o Júlio Vieira. Eu já vou deixar ele falar, mas antes disso, gente, eu tô encantada, porque aqui nos bastidores a gente tava conversando, porque a esposa dele é a pessoa que mais me ensina sobre lipedema. E hoje nós vamos estar ouvindo como é o outro lado, como é você conviver, ser casado com uma pessoa que tem essa condição que, lembrando, é para a vida toda. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Antes disso, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse projeto lindo. E é com você, Júlio. Bem, como a Dani já disse, meu nome é Júlio Vieira. Eu não sou da área médica, nem da área de fitness, pelo contrário. Quanto menos fitness, para mim, melhor. Mas eu tenho uma experiência muito grande do lado de convivência com o lipedema, que é uma doença crônica e não tem cura. Então, todo mundo pensa que hoje nós estamos no século XXI e que tem cura para todas as doenças possíveis e imaginárias. E o lipedema tem uma situação mais complicada, porque muitas das doenças hoje em dia, das pesquisas que são feitas com doenças, usam, por exemplo, modelos de animais, ratos e outros animais, e que não dá para reproduzir esse problema em animais e observar a evolução disso. E é como a Dani disse, afeta uma população muito grande de pessoas, principalmente mulheres. Se a gente for pensar, por exemplo, o Brasil tem 220, 230 milhões de pessoas. Vamos supor que 50% sejam mulheres. 110 milhões. Quanto dá esses 15%? É muita gente. Quase 20 milhões de mulheres seria só no Brasil com essa condição. Exatamente. Aí você expande isso para México, Estados Unidos, Europa, principalmente. Então, é uma doença que foi primeiro documentada nos anos 40, aqui nos Estados Unidos, pela Clínica Mayo em Minnesota, né? E de lá para cá não foi feito muita coisa em cima dela, porque todo mundo tem, principalmente quando você fala de emagrecimento e obesidade, todo mundo tem aquele conceito de que a pessoa obesa é aquela pessoa preguiçosa, ou que não tem disciplina, é que não come direito. E o lipedema, ele vai aparecer numa situação que é totalmente atípico disso, né? Então, pessoas podem fazer todo tipo de dieta, todo tipo. Nós já experimentamos tudo dentro da minha vida, minha esposa.
a gente tomou hormônio de crescimento para poder emagrecer. Uma coisa que é importante eu dizer também, Dani, quando eu falo a gente, nós, é porque o lipedema, assim como talvez outras doenças crônicas, como o câncer, ele afeta todo o ambiente familiar. Pai, filho, irmão, todos eles ficam afetados. Porque é uma doença que está inserida dentro da sua vida. Então, eu vejo muitas notícias recentemente na internet que falam: fulano de tal famoso tem câncer. Não, a família inteira tem câncer. Né? Tem que mudar a rotina. A família, a pessoa é um corpo da família, é um membro da família. Se a gente for olhar bem, analisar a família como o corpo humano, ele é um braço, é uma perna, é um ouvido. E se essa pessoa... E o lipedema tem um impacto muito grande, que é o impacto emocional. Não só físico. Porque o lipedema realmente afeta toda a questão física. A pessoa perde mobilidade, ela sente as dores que você falou, de toque, fica com hematomas com frequência, qualquer mínimo impacto. E uma das coisas que eu gosto muito de dizer é o seguinte, e eu aprendi muito com minha esposa, é a questão da empatia. Você está com alguém, não se projeta como você se sente. Eu não sinto dor. Você não é a pessoa, você não é o indivíduo que está sofrendo com essa situação crônica. Então, o que eu gostaria muito de explicar para todos é que esse tratamento, né, esse lipedema, o tratamento do lipedema, é um tratamento multidisciplinar que tem muito o lado emocional da pessoa. E ainda mais hoje em dia, nesse mundo em que as pessoas olham influenciadores e modelos fotográficos, buscam aquela magreza ou aquela situação física, a pessoa que tem lipedema não vai conseguir isso. Não vai ter isso. Então, você imagina você inserir numa sociedade em que os valores são esse modelo, o que é uma mulher bonita, o que é um cara bonito, e você não se enquadrar dentro daquele modelo, como é que você se sente? Então, é um trabalho muito, muito difícil e que é uma coisa que tem que entender que aquilo não é para você. Né? Então, eu passei vendo o sofrimento da pessoa que eu amo, a pessoa que eu relaciono, e tentando, de todas as formas, ajudar a resolver esse problema. Ter uma melhor qualidade de vida. Ter uma melhor qualidade de vida e melhor qualidade de vida emocional também. Eu vi um pouco aí nos bastidores aí, as coisas que você trabalha na sua coisa da saúde. Né? Eu acompanho uma médica por causa dessa pesquisa constante com relação ao lipedema. Essa médica ela detalha 5 fatores que afetam exatamente a saúde, principalmente da mulher. Pessoal, rapidinho, olha o que ele acabou de falar. Vamos prestar bastante atenção que ele vai explicar. Você poderia falar pra gente sobre o que você está falando agora? Esse é outro detalhe, que é o seguinte: muitas das pesquisas científicas envolvem principalmente homens. E as mulheres, apesar de qualquer semelhança, é um animal ou um ser muito que tem particularidades que tem que ser observado. Então, quando você fala assim, alimentação é um dos fatores, dos 5 fatores que pode afetar a saúde da pessoa, a obesidade. O exercício físico, também, um exercício físico tem que ser específico, né? Tem que ter todo um cuidado. Desenhado para cada indivíduo. Eu tenho uma estrutura genética muscular diferente da estrutura genética muscular do meu filho, por exemplo. E eu não posso exigir que ele faça a mesma rotina de exercício que eu faço. Então, essa coisa tem que ser desenhada, e é onde o seu trabalho é importante.
É avaliar essa condição dessa pessoa e saber que tipo de atividade física é recomendado para essa pessoa. Porque existem níveis, né? O lipedema não é só um tipo, existem tipos de lipedema e níveis em que a pessoa está naquele momento. Exatamente. Então, é muito importante vocês poderem procurar um profissional que realmente entenda dessa questão do lipedema, porque nós estávamos conversando aqui antes de começar, falando exatamente sobre a quantidade de profissionais renomados na área da saúde, como os médicos, que ainda não conhecem, não sabem informar sobre essa condição. E eu gostaria, em primeiro lugar, muito obrigada, viu? Eu gostaria que você pudesse falar mais, porque melhor do que eu, que estou atendendo e tentando ajudar essas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, é o Júlio, que convive há anos com essa questão da condição da esposa dele. E ele também, como vocês veem, ele se aprofundou, ele tá junto. Eu queria que você falasse, por exemplo, como foi que vocês, né? Porque não é só ela. Como vocês descobriram o que era lipedema? Quando foi isso? Poderia falar um pouco mais sobre isso pra gente? É uma história de um estudo de autoconhecimento. Porque a gente, como já disse, fizemos vários tipos de tratamento para obesidade e perda de peso. E nenhum deles faziam efeito. Você também tinha a questão da obesidade? A minha questão, o meu processo, eu analiso que as doenças são processos inflamatórios. Sim. O meu processo inflamatório é muito mais ligado ao cardiovascular. A minha família tem histórias de terror sobre amputação de membros, ataques cardíacos, AVC. Então, o meu problema é um pouco diferente. No caso das pessoas que têm lipedema, a gente descobriu que ele quase que tem uma proteção. São protegidos. Contra a questão cardiovascular. Contra várias doenças. O sistema imunológico da pessoa que tem lipedema é uma coisa assim assustadora. Sensacional. Não tem vírus, não tem bactéria, não tem Covid que bate esse negócio. É uma coisa assim absurda. Então, nós chegamos até um ponto. Então quer dizer que não tem só o lado ruim, tem um lado bom também. Tem um lado bom. Então presta bastante atenção, no que ele tá falando. Eu tenho, olhando para esse lado, né? A gente fala copo meio cheio, meio vazio, né? Uhum. Então tem um copo meio vazio, tem o meio cheio também. Então, quando a gente decidiu, a gente sempre tentou lidar a nossa vida através... Cara, essa é uma das coisas mais mentirosas que tem quando você vai no médico e ele fala... você tem que fazer dieta e exercício. Aí quando você chega pro cara e fala assim, tudo bem, doutor, qual que é a dieta e qual que é o exercício? Aí eu não sei. Então, porque ele não estudou isso. Não aprendeu, entendeu? Então é muito fácil você falar, você tem que fazer dieta e exercício, vai para casa e não me enche o saco. Então, dentro desse aspecto, a gente chegou num momento da nossa caminhada que a gente resolveu fazer a cirurgia bariátrica. Né? Ela, claro, fez primeiro para poder resolver esse problema da obesidade. Porque a gente já fez de tudo. Você sabe dizer se ela sempre teve, quando foi que começou essa questão da obesidade dela? Porque vocês estão juntos há muitos anos. Mas essa obesidade dela já vinha muitos anos. Foi antes de vocês se conhecerem? Muitos anos. Porque o lipedema, ele tem os gatilhos. E um dos gatilhos são hormônios femininos. Então, desde quando ela bem jovem, em que ela teve problemas com os hormônios, que ela teve de tomar hormônios para poder ter um problema de sangramento que ela tinha. Então, isso aí já desencadeou. Só para lembrar, como você disse, o lipedema são vários níveis. Tem nível 1 até o nível 5, se não me engano. Isso. Só para vocês lembrarem, pessoal, o lipedema, ele é desencadeado, como o Júlio muito bem falou, que é quando ele começa esse processo de inflamação no corpo da pessoa que tem essa condição, principalmente quando ocorre mudanças hormonais, que geralmente quando a pessoa, na menstruação, na gravidez ou algum processo que tenha que, como ele falou muito bem, que a esposa dele teve que tomar hormônios para controlar uma questão de sangramento que ela teve quando ela era jovem, bem jovem. E em outras pessoas, esse processo do lipedema, ele vai inflamar e vai
se intensificar na menopausa. Então, é muito importante estar olhando essa questão do hormônio. Ela resolveu fazer a cirurgia bariátrica como a última solução. E que realmente é fantástico, né? Resolveu muitos problemas e tal. Mas mesmo com a cirurgia bariátrica e a perda acelerada de peso, certas regiões do corpo, principalmente os membros inferiores, quadris, membros inferiores, ele acaba não acontecendo para ele, que é uma característica do lipedema. Você tem lipedema nos membros inferiores, nos quadris e nos braços. Então, você vai ter pessoas, não é uma coisa que todos têm. Então, vai ter pessoas que vai ter mais nos braços, outras no membro, outras nos quadris. E ficou, porque ela perdeu peso, ficou uma coisa meio que esponjosa. Né? A perna ficou esponjosa. Ela reclamava, mas você também percebeu como foi essa questão de ela ter feito a bariátrica, ela começou a perder peso muito rápido, aí vocês identificaram que ela perdia mais peso, porque o que acontece é, da cintura para cima, geralmente a pessoa ela perde mais rápido do que na parte inferior. Então, como é que foi esse processo? Então, ela perdeu peso, só que nas pernas não afinavam. Continuava praticamente do mesmo jeito, mesmo depois da bariátrica. Exatamente. E como é que foi para vocês descobrirem então, o que é? Aí a gente procurou o cirurgião, né, especialista em cirurgia bariátrica, especialista teoricamente em perda de peso, e questionamos ele. E ele apalpou, ele sentiu e falou, olha, não sei. Foi aí que a gente percebeu que a gente estava num caminho ou numa situação desconhecida. Não tínhamos conhecimento do que estava acontecendo com ela. Então, aquilo ali não era uma gordura ou uma obesidade que, vou fazer dieta, vou me preparar para vestir um vestido de noiva. Não dava para fazer isso. Eu não podia calçar bota ou mini saia ou alguma coisa do tipo. De qualquer forma, foi aí que a gente começou a pesquisar. Né? A gente encontrou vários influenciadores e, de repente, dentro em processo de pesquisa, apareceu esse nome lipedema. Lipedema em inglês, e depois a gente descobriu que na Europa chama lipoedema. Então, você pode encontrar as duas formas. É diferente de linfedema. Sim. Então, e a gente começou a perguntar aos médicos. E nenhum deles, na época, trouxe ou reconheceu isso. Você sabe dizer há mais ou menos quanto tempo atrás foi isso? Você sabe dizer? Eu lembro, você lembra? Esposa. Quando é que a gente descobriu? A gente estava assistindo aquela garota lá do YouTube lá, e ela falou que ela tinha lipedema. Era uma outra influenciadora que tinha feito a cirurgia bariátrica, mas também... E também não sabia o que era. Não. Há quanto tempo atrás você fez a bariátrica? Foi 2020, né? Mas foi antes do evento, né? Uhum. A bariátrica foi feita mais ou menos em que ano? Em 2019, dezembro de 2019. Então, mais ou menos em 2020, vocês começaram a pesquisar. A gente começou a expandir essa pesquisa e encontrou uma pessoa chamada Catherine Seal. Uhum. E ela, contando a história dela, é uma professora, uma doutora de Harvard, contando a história dela de que ela tinha feito basicamente seguindo o nosso caminho. Ela chegou a fazer corrida de 5 quilômetros, passou meses comendo só salada de alface. E mostra ela nos documentários dela, comendo, ela fazendo a salada. Tentou de tudo. E, de repente, ela, através das conexões que ela tem, ela descobriu, né, essa doença que já tinha sido documentada nos anos 40 e que ela era portadora. E a Catherine, ela arregaçou as mangas e foi à luta. Ela podia muito bem dizer, eu estou doente e pronto. Não, ela arregaçou as mangas e foi à luta. Ela criou um manual médico para fornecer aos médicos
para aprender sobre o lipedema e entender o lipedema, porque os médicos não sabiam. Pessoal, vou cortar aqui rapidinho só para a gente lembrar um detalhe muito importante do que o Júlio está falando agora. Se a Leda e ele descobriram a questão do lipedema em 2020, a gente está falando de menos de 5 anos atrás, dependendo da época que foi, né, no ano, porque já estava na pandemia. E então, se isso tem menos de 5 anos, e essa doutora de Harvard, a Catherine CEO, ela criou esse manual para ensinar os médicos, ou seja, não sei se vocês sabem, mas a gente sempre tem que lembrar, até hoje, na faculdade de medicina, ainda não é ensinado sobre lipedema. Então, não adianta você procurar o seu médico, porque provavelmente ele não vai saber te orientar. Porque é uma coisa nova, entre aspas, como o Júlio muito bem explicou, é uma condição que foi descoberta nos anos 40, porém, como era confundida com a obesidade, as pessoas ainda confundem até para passar o diagnóstico. Isso é muito sério, porque eu comecei a estudar a questão do lipedema quando eu vi uma amiga minha. Eu vi 3 casos muito sérios ano passado. Primeiro foi uma amiga que a gente vai tentar trazer, inclusive aqui também, para a gente poder entrevistá-la, porque ela perdeu 57 quilos em 2 anos, aqui nessa cidade que a gente mora, só com dieta e atividade física. E conversando com ela há uns dias atrás, ela relatando que ela conseguiu trocar a compulsão alimentar, que levou ela a não só o lipedema, mas a questão da obesidade também, porque algumas pessoas podem ter as 2 questões juntas, e ela tinha a questão da compulsão. Só que quando ela começou a treinar e começou a ver o resultado, ela conseguiu trocar o foco dela e ela ficou viciada em atividade física. Então, a gente está falando de poucos meses atrás, ela treinava 2 a 3 vezes por dia, todos os dias. E ela descobriu o lipedema há apenas 1 ano atrás. Por quê? Como ela perdeu 60 quilos, ela é mais baixa que eu. Tem a questão da pele. A pele demora muito a voltar e depois que a gente vai passando, tem a questão do colágeno, ou seja, fica com aquela barriga que a gente chama de avental, que você precisa tirar a pele. E quando ela começou, o que aconteceu? Ela via que quanto mais ela treinava, pior ficava. E foi assim que no Brasil, nem foi aqui nos Estados Unidos, foi no Brasil, na época que ela estava fazendo a cirurgia, há 1 ano atrás, que ela descobriu a questão do lipedema, e foi quando ela teve que parar, por exemplo, de dar aula de zumba. Ela é professora de dança, porque não pode pular, tem um monte de coisa que a pessoa não pode fazer. Então, vendo o resultado dela, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu falei, o que é isso? Junto com isso, conversando com a sua esposa, a gente começou a falar sobre a questão de emagrecimento. Ela trouxe a mesma questão na mesma época, quando eu te conheci, né, que foi em abril do ano passado, e também eu tenho uma amiga, muito amiga, que eu comecei a montar o treino dela e a gente não entendia, porque ela é muito magra. Diferente de todos, ela é muito magra e ela tem um perfil que você olha, porque ela é muito alta também, ela tem tipo 1,85 de altura. Todo mundo acha, tipo, ela é modelo, né? Ah, você não desfila? Por que você não desfilava? E ela veio trazer pra mim que as pernas dela sempre incomodaram e ela nunca passava nos testes por causa da questão que parece celulite. E ela também mora aqui. Então, vendo, eu falava, mas como? Ela é muito magra. Gente, ela é muito magra. Muito assim, é o perfil dela, ela se mantém assim, e ela não consegue ter resultado. Então, vendo essas questões, eu comecei a estudar, porque o que muita gente pergunta é, você não tem lipedema, por que você está estudando isso? Porque a minha questão da minha família é a obesidade, é o contrário. Seria, na minha família é diabetes, é hipertensão. Então, eu vi que, estudando a obesidade, existe uma diferença para tratar o lipedema. Então, eu precisava entender para conseguir ajudar as pessoas, como eu já estava fazendo com a obesidade. Então, é muito importante tudo que você está trazendo para a gente, porque quando você fala dessas 5 áreas, tem tudo a ver com o nosso projeto multidisciplinar, que é o Lipedema Fit, onde a gente trabalha as 5 áreas da vida para você conseguir equilibrar. Só que melhor do que eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, a gente começou a seguir a Catherine. A Catherine criou, para quem quiser, chama Lipedema Project. Uhum. E ela, junto com outras mulheres especialistas, cientistas inclusive, começou a desenvolver essa comunidade em divulgação e principalmente compartilhamento de experiência. O que a fulana fez que melhorou, o que a ciclana fez que melhorou. Por um outro lado, é claro que quando você começa a pesquisar esse assunto, começa a surgir várias linhas
de pesquisa. Então, o lipedema, normalmente, o que aconteceu nos anos em 2020, 2021, a gente descobriu que tinha basicamente 2 linhas de especialidade envolvendo o lipedema. Tinha a linha da obesidade e tinha a linha da cirurgia plástica. Porque se achava que, ok, é uma gordura, vou tirar a gordura. É uma gordura doente, é uma gordura inflamatória, eu vou tirar ela. Mas será que se só tirar vai resolver? Não, e tem outros problemas. Você tirar gordura de membros, de pernas, é muito arriscado. Então, uma recomendação também que eu faço, se existe um cirurgião ou um médico que vai te dar um caminho para fazer a lipoaspiração, é muito diferente você fazer uma lipoaspiração de um abdômen, de uma barriga e fazer a lipoaspiração de pernas. Porque os primeiros médicos que começaram a seguir esse negócio da lipoaspiração cometeram erros absurdos de começar a romper vasos do sistema linfático e causar linfoedema. É outro problema. Inflamações que não tem cura e causa problemas mesmo. Absurdos no sistema linfático. Por quê? Se você vai fazer a lipoaspiração e cruzar o cano, isso aí rompe os vasos. Então, até o jeito de colocar a cânula para retirar a gordura. Exatamente. Lembrando que ele está falando da lipoaspiração nos membros inferiores, nas pernas, não só de quem tem lipedema, mas quem tem lipedema tem que ter um cuidado muito maior. Muito maior. Não, a lipoaspiração não foi desenhada para fazer isso. E ainda por cima, uma das características do lipedema é que as pessoas normalmente chamam de garrote. Ele tem, tanto no pulso quanto no tornozelo, uma abertura. Você vê a perna descendo como se fosse 2 tubos, né? Largos, não tem as divisões. E embaixo ele faz aquele estrangulamento ali. E aí, é o seguinte, se você não passar o cano ali, é impossível fazer certas coisas ali. Então, é muito arriscado. Então, a gente percebeu que tinha 2 caminhos nisso aí. Tinha até uma clínica em Los Angeles, porque o lipedema ele chega num nível em que as células de gordura elas começam a ficar tão concentrados, envolvidos por tecido conjuntivo, que cria como se fosse uma pérola, caroços, duros e doloridos. Então eu cheguei a ver vídeos do cirurgião cortando o tecido gorduroso e tirando, como se estivesse tirando uma espinha, parecia um cacho. Nossa. De células de gordura duras. E isso se forma? Isso se forma pelo acúmulo e a concentração. Porque uma das coisas também que a gente descobriu através da pesquisa, que o lipedema não é só uma questão da gordura. É uma doença também do tecido conjuntivo. Se a gente for pensar bem, quando você acumula gordura, o que faz essa gordura não derramar, não sair do seu corpo? Você tem tecido conjuntivo, colágeno, que prende aquilo ali, junto com os seus ossos, junto com as suas musculaturas. E a célula de gordura, ela começa a gerar mensagens para aumentar esse volume de tecido conjuntivo. E onde que isso afeta na perda de peso, por exemplo? Fica mais difícil para que o sangue circule nessa área e possa retirar essa gordura. Então, vamos supor, se você vai fazer um jejum, vou ficar 10 dias sem comer, em algum momento você tem que começar a consumir a sua própria gordura. Mas se o sangue não chegar naquele ponto para poder consumir aquilo, ela não retira. Então, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, faz uma dieta, faz um exercício, musculação, se o sangue não circular lá dentro, o lipedema cria uma barreira. Naquela região, não sai. E isso aí é uma coisa que está sendo descoberta a cada momento da vida. Essa coisa da inflamação e do tecido conjuntivo. Gente, eu tenho que parar. Olha que aula, olha que maravilha. Uma pessoa que não é da área da saúde explicando de uma forma
tão didática e clara e de forma simples, que qualquer pessoa consegue entender como funciona. Isso é maravilhoso. Um dos tratamentos do lipedema, um dos exercícios, né, recomendado, são a hidroginástica e o exercício dentro de água. Você disse aí da sua amiga que ela não podia mais fazer aula de zumba por causa dos impactos, né? Você tem que entender que o impacto gera danos no tecido, e isso gera uma recuperação. Sim. Né? E quando a gente fala assim, tecido conjuntivo, gente, por exemplo, você tem um corte, e esse corte, quando ele é curado, ele é preenchido com o tecido conjuntivo que cria a cicatriz. Então, quando você vê a cicatriz, é o tecido conjuntivo que está ali preenchendo aquele espaço. Então, se você imaginar que o lipedema, ele também é cheio de cicatrizes. Né? E é um processo metabólico de segurança e proteção e sobrevivência do ser humano. Isso é muito importante, porque é um processo, o nosso corpo ele é tão inteligente que isso é gerado para nos proteger. Então, isso é gerado nas pessoas que têm essa condição. Então, quanto mais ela, por exemplo, treina achando que é a intensidade do treino que vai fazer perder essa gordura, o corpo, como vai inflamar, o corpo vai entender. Essa inflamação está piorando. Então, o que faz, gente? Vai só piorando. Então, só para completar e te ajudar no seu discurso sobre atividade física, a melhor atividade física para o lipedema são as atividades de baixo impacto, o exercício na água, porque, como eu já disse, você tem que aumentar aquela circulação ali dentro. Né? E tem vários fatores que aumentam a circulação nessas áreas, inclusive o exercício na água, né? Crioterapia, você esfria e depois esquenta, você aumenta, dilata os vasos, porque a ideia é tirar todo esse líquido acumulado e ser bombeado. E tem que tomar bastante cuidado, porque tem muita gente que faz drenagem linfática. A drenagem linfática é até recomendada, mas ela tem que ser com muito cuidado para não afetar essa região. Tem que ser uma drenagem específica. Para ajudar e não piorar o caso do lipedema, né? De quem tem. A caminhada leve é um exercício extremamente recomendado, porque o seu músculo começa a contrair e relaxar, e ele começa a bombear esse sangue nas suas pernas. Você já deve ter ouvido falar que a panturrilha é o segundo coração, certo? Todo mundo fala isso. Então, por quê? Ela consegue bombear esse líquido que está acumulado nessas áreas. Então, a gente entendeu que esses dois caminhos do tratamento da lipedema precisava ser encontrado. E a gente encontrou uma clínica na Espanha, em Madrid, especializada nisso. A maior parte das pesquisas ligadas ao lipedema vem da Europa. Sério? Sério, da Europa. O Dr. Schultz foi um dos primeiros que criaram lá o centro. E esse é um prédio lá em Madrid, e tem uma influenciadora da Venezuela, que ela apresentou essa clínica pra gente. Mas a gente pensou, poxa, então eu vou procurar também. E vocês descobriram tudo isso? Foi pesquisando ou foi sempre conhecendo as pessoas? Pesquisando, né? Participando do Lipedema Project. E a gente entrou em contato com o Dr. Alexandre Amato, no Brasil, que fundou a Associação Brasileira do Lipedema. Ele é um cirurgião vascular. Você pode ver que ele entrou numa outra área, não na área da lipoaspiração, a área vascular, a área da circulação. E através do Dr. Amato, a minha esposa começou a participar dele, de todo esse trabalho de conscientização e divulgação do lipedema. Eu sei que você deve ter percebido recentemente uma atriz famosa, eu acho que é a Yasmin Brunet. A filha da Luísa Brunet. E ela, olha bem, onde é que ela descobriu isso? Ela participa de um BBB, a Fazenda, isso. Não sei o quê, e de repente as pessoas, mas essa pena grossa, que não sei o quê. Então, é onde ela começou a divulgar. E as pessoas no Brasil inteiro começaram a perceber, opa, Pode ser que eu tenha isso? Pode ser que eu tenha Conheço isso. Alguém que tem o mesmo perfil? Pode ser que eu seja uma pessoa... Olha bem o impacto emocional. Quando você projeta a sua satisfação em outras pessoas, você vê que você não é a única. Você vê que você não é a preguiçosa. Você vê que você não é a gulosa. Você não está sozinha. Não está sozinha. Eu acho que isso aí
foi um dos maiores avanços na nossa vida. Como eu disse para você, nós temos lipedema, porque a família tem lipedema e a gente descobre que nós não somos os únicos. O impacto disso na vida da pessoa que passou décadas da vida navegando, tentando entender por que eu sou assim, né? Eu vejo sempre, por exemplo, você tem um cabelo lindo, cacheado, então por que as pessoas querem alisar o cabelo? Igual você tem várias pessoas, entendeu? E as pessoas querem ser assim, né? Um dos fatores que eu falei sobre a saúde da mulher, principalmente, que ninguém considera, são os agentes externos. Exatamente. Maquiagem, tinturas, né? Shampoos, agentes externos que você coloca no seu corpo através de vários processos diferentes. A gente viu no Brasil também, recentemente, alisantes de cabelo que estavam destruindo o cabelo da pessoa. E tem casos aqui nos Estados Unidos de alisantes que foram desenvolvidos há 20, 30 anos atrás, que praticamente condenou as mulheres a ter câncer. E aquelas que não morreram estão sofrendo até hoje. E então, aí você, depois de 30, 40 anos, você não adianta, você eu vou botar a culpa, eu quero processar. Cara, depois que a sua vida está destruída. Né? Então, a questão do lipedema, eu acredito, essa é a minha opinião, convivendo com a pessoa, não é buscar a cura. Ela não vai existir. O que é a questão do lipedema é melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem lipedema. Dar mobilidade, eliminar a dor. E a dor é um dos fatores que toda pessoa que tem lipedema mais reclama. É uma dor intensa no toque. Então, você está ali com sua pessoa amada, sua pessoa querida, seja seu filho, vai te dar um abraço, vai te pegar no colo e você sente aquela dor. Isso é traumatizante. Então, a qualidade de vida, o controle da dor, e aí você caminha, e toda essa caminhada que eu tive com relação à convivência com o lipedema me ensinou muito sobre a minha própria vida também. Como você diz, você tem um histórico de familiares com diabetes, com doenças... A minha história é bem semelhante com a sua. Eu comecei a ver irmãos morrendo, primos amputando membros. E, de repente, com a pesquisa do lipedema, com o tratamento anti-inflamatório, porque o Dr. Amato, ele introduziu para a gente o que ele chama de tratamento convencional. Você vai trabalhar em reduzir a inflamação. Como? Vamos fazer uma dieta anti-inflamatória, vamos consumir suplementos que vão diminuir a oxidação, né? Vamos fazer atividades para aumentar essa circulação do sangue. Então, é uma adaptação do estilo de vida que movimenta e transforma todo o núcleo familiar. Então, hoje, eu estou curado do diabetes, eu estou curado de pressão alta, eu estou curado de problemas cardiovasculares. Recentemente eu fiz um exame do coração, os exames mais modernos que tem com radiação e tal, e o médico me deu o diagnóstico com tudo normal. Isso acompanhando a minha família, acompanhando meus irmãos, meus primos, minha mãe, né? Eu tive um irmão que morreu ano passado, e é uma luta constante disso. Eu aprendi através da convivência com o lipedema. Porque você conseguiu mudar o que a gente chama de ambiente, né? Que é a epigenética, que são os seus hábitos, as suas rotinas, por acompanhar a sua esposa, que teve que fazer toda uma mudança de hábitos de vida para ela ter uma qualidade de vida melhor. E você falou uma coisa muito interessante, que é você tinha diabetes. Você tinha desenvolvido diabetes tipo 2? Todo mundo desenvolve diabetes tipo 2. Todo mundo. Todo mundo em um ponto da vida vai desenvolver. Por quê? Porque é uma coisa acumulativa. Por causa você de com hábitos alimentares, quando você tem 20, 30 anos, em que você está na flor ali, vamos lá para a balada, aquela coisa toda, mas com o tempo você vai acumulando.
E a diabetes tipo 2, em uma situação mais moderna, eles se dizem que ele não é uma diabetes, é uma resistência à insulina. Então, eu tenho um irmão, por exemplo, em cadeira de rodas com Parkinson, que ele toma insulina. Mas é uma doença facilmente controlada. Então, a gente descobriu dieta cetogênica, a gente descobriu a carnívora, descobrimos o jejum intermitente, né? Até hoje eu faço, toda semana eu faço 24 horas de jejum para resetar o meu sistema e melhorar a produção de hormônios. São atividades e mudanças que eu faço não porque é recomendado ou porque eu faço experiência com o meu próprio corpo. E você viu o resultado, né? E eu meço, depende do que as pessoas estão procurando como resultado. Eu tento explicar para ela que o meu objetivo é longevidade, né? É o que eles chamam de e qualidade de vida. Porque não adianta também você viver 100, 150 anos numa cama, trocando fralda, entendeu? Não existe isso, a independência. Então, lifespan é uma coisa, né? Mas você ter essa qualidade de vida é o que eu busco. Você está acima do peso, você está isso. Cara, você já deve ter, você é uma pessoa da área médica, você já ouviu falar em sarcopenia, né? Sim. Qual que é o maior desafio da pessoa quando fica idoso? É conseguir fazer tudo sozinho. Exatamente. E aí, a independência. Essa independência. E um dos maiores fatores é a perda muscular. Sim. Gente, a sarcopenia é quando você perde a sua massa muscular. Então, sem massa muscular, você perde sua força e tudo mais. Aí entra toda uma questão de degeneração que vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Então, dentro dessa navegação pelo lipedema, ele me traz... Olha bem, por que eu falo que nós temos lipedema quando a gente é uma pessoa da família tem? Porque existe todo um aprendizado, uma educação. Quantas e quantas pessoas você conhece que tem um filho que é autista? E aí, como isso afeta emocionalmente a mãe e o pai? A família toda. E a família toda. E a mudança do estilo de vida, tanto emocional quanto... né, ele transforma a vida das pessoas. Então, a obesidade é considerada pela Organização das Nações Unidas hoje como uma doença, mas é uma doença totalmente curável. E é claro que existe, a gente pode estender esse assunto por vários outros motivos, mas é claro que existem influências que nós temos de estar ciente. Como você diz, médico não faz 9 horas de aula sobre nutrição. Durante toda a faculdade. Toda a faculdade. Ele não entende absolutamente nada de nutrição. E aí, você entrega a sua vida a um estranho e acredita que ele vai te salvar. Isso é um dos maiores erros que a pessoa pode fazer. Você tem que fazer a sua própria pesquisa. Você tem que saber o que funciona para você. Isso, igual o Júlio está falando muito bem. Não é que você vai duvidar. Pelo contrário, o médico é um profissional da saúde que estuda muito. Mas, gente, no Brasil, a faculdade de medicina são 6 anos. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também. Em 6 anos, você tem que passar por todas as áreas. Então, é muito rápido. Aí, quando ele vai fazer uma residência para depois fazer uma especialização... Se ele for para a área, por exemplo, de nutrologia, alguma coisa nesse sentido, aí sim, ele pode estudar a medicina do esporte, ele vai entender um pouco mais, mas a maioria dos médicos, principalmente quando ele às vezes é só clínico geral, por enquanto, ele não vai ter um conhecimento suficiente, a não ser que ele se especializou, né, para entender mais. E o Júlio tá falando muito bem, porque por mais que a gente confia no que os profissionais estão falando, a gente também tem que pesquisar, tem que fazer a nossa parte, tem que fazer a nossa parte. Eu costumei dizer o seguinte: você tem que ser dono da sua própria saúde. Você não delega para ninguém a sua saúde. Você take ownership. Como é que chama? Take ownership em inglês, né? Em português é... Se apropriar. Se apropriar da sua própria saúde.
Não delega para ninguém, entendeu? Você está aqui para ajudar. Sim, mas eu não consigo fazer a sua parte. Você não tem uma ideia, por exemplo, por que é difícil pesquisas na área de nutrição? Você passa para o indivíduo uma lista de alimentos para ele comer. Mas quem que te garante que ele vai comer aquilo? Ai, deu vontade, eu vi aquele brigadeiro na festinha, aí eu tive de comer aquele brigadeiro. Aí eu estava num grupo, todo mundo tomando um vinhozinho, eu tive de tomar o álcool. Então, mas só que essa pessoa não coloca lá nos documentos, na lista de coisas que ela comeu, ou os vinhos. Não faz. Então, tem que ter essa consciência. Você que tem lipedema, ou você que tem qualquer outro tipo de inflamação no corpo, tome conta de você mesmo. Não delega para as pessoas para cuidar de você. Claro que muitas pessoas têm religiões e acreditam que Deus vai tomar conta de tudo. Deus vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte também. Entendeu? Então, é muito difícil. O fato também de você ter o seu irmão, você ter seu namorado que come pizza e não sente nada, e não tem mas empatia. Você come pizza e passa mal, então, quer dizer, tem alguma diferença aí, ué. Entendeu? Maravilhoso. Você poderia falar pra gente mais sobre essa questão da importância de como você enxerga todo o apoio que você sempre deu à sua esposa, desde quando ela tratava como se fosse apenas a obesidade, até quando vocês descobriram juntos que era lipedema, e focada nessa questão emocional que você fala tão bem desde o início, que é o cerne de tudo. Porque não adianta, a gente sabe muito bem, não adianta eu saber, todo mundo sabe que para perder peso, independente se é inflamação, obesidade, o que for, o que eu tenho que fazer? Comer menos. A gente fala de balanço calórico, né? Balanço energético. Eu tenho que comer menos e gastar mais energia. Tá, ou eu tenho que fazer mais atividade física e com isso... Mas a gente acabou de falar aqui que o lipedema, você não pode, por exemplo, ter um overtraining. Você não pode exagerar no treino. Não é qualquer tipo de treino. Então, tem toda uma questão que, como o Júlio acabou de falar muito bem, a pessoa que está com você, se eu tenho lipedema, o que eu espero do meu esposo, da pessoa que está comigo, da minha família, é simpatia. Porque se eu, por exemplo, não posso comer a pizza, então, será que as pessoas vão comer perto de mim, sabendo que eu não posso? Como que você pode passar um recado para quem está nos assistindo, seja o marido, seja o irmão, o filho, pessoas que possam estar ajudando e apoiando, porque a questão emocional é muito séria. Dani, você já ouviu falar aquele termo aqui nos Estados Unidos? Happy wife, happy life. O que isso representa para você? A cara então, essa que é a questão emocional que eu falo. Você está com alguém convivendo ali na sua casa que constantemente chora, constantemente fica triste. Não existe felicidade, não existe nem momentos felizes. Você tem que tomar uma determinada atitude. Porque se ela não está triste, se ela não está feliz, você também não está feliz. Sim. Por isso, e é importante ver o seguinte: como eu posso ajudar? O que eu posso fazer para fazer a minha companheira ser mais feliz? Tem muitas pessoas, muitos homens, e eu vou te falar homens e adultos, que não são homens. E ainda são crianças. Não tem essa responsabilidade, não cria essa responsabilidade de cuidar das pessoas. E outra coisa, por que o relacionamento, o casamento, o relacionamento homoafetivo, o relacionamento com outra pessoa é extremamente importante? Porque em algum dia, você vai chegar na minha idade, por exemplo, eu sou uma pessoa já sexagenário, em que, em um belo momento, eu acompanhei o desenvolvimento da minha mãe, do meu pai, de pessoas da minha família, que elas precisariam de você. E eu quero estar lá para cuidar da minha companheira. Porque das duas, uma, ou você vai ter alguém que voluntariamente vai fazer isso, ou você vai ter que pagar alguém. Não tem jeito, gente. Você vai ter que parar num asilo. Você vai ter que morar na casa de um filho. Você vai envelhecer. Então, se a pessoa tem hoje 20, 30 anos e acha que isso nunca vai acontecer com ele... Está muito longe.
É uma coisa, é um investimento. Você investir no seu relacionamento é um investimento como um investimento financeiro. O Júlio falou muito bem uma frase que é usada aqui nos Estados Unidos, que é o happy wife, happy life. O que é isso em português? Esposa feliz, vida feliz. Então, independente da sua religião e do que você acredita, a gente ouve muito que a esposa é o centro da família. Então, por quê? Porque a esposa, a mulher, nesse caso, ela cuida de todo mundo, que é algo que você falou muito bem, que a mulher vem com questões, principalmente emocionais, químicas no cérebro e tudo mais, hormonais, diferente de quem nasce homem. Então, independente das suas escolhas, você vai ter, naturalmente, questões acontecendo de forma diferente. E o homem, ou a pessoa que está junto, ela precisa entender isso. Não é à toa que os homens têm mais força muscular do que as mulheres. Porque eles têm, realmente, o corpo masculino, ele tem uma composição corporal com mais músculos. E quando você tem mais músculos no seu corpo, você naturalmente tem um metabolismo mais acelerado. O meu metabolismo, quando a gente fez o exame para fazer a cirurgia bariátrica, meu metabolismo era 23% acima do normal. O dela era 18% abaixo do normal. Nossa. Então, mulheres são corpos e ambientes diferentes. E outra coisa extremamente importante, a natureza desenhou a mulher para acumular gordura. Sim. Porque se a mulher for extremamente magra, tiver abaixo de 4% de gordura no corpo, ela não é fértil. Ela não menstrua. Você sabe disso? Sim. O outro fator que a gente vê é o acúmulo de gordura nos quadris, exatamente para poder alimentar o feto. O feto. E tem mulheres que, se emagrecerem abaixo de 4%, por exemplo, e menstruar, e ela engravidar, ela morre. É uma coisa não tem estranha. nutriente suficiente. Exatamente. Para 2 corpos. É uma coisa muito sensível. Então, ela foi desenhada. Então, o ser humano, tem um pesquisador, depois eu posso botar a referência, tem um livro, o nome do livro chama A Natureza foi criada para que nós temos gordura. É da natureza. Esse eu não li ainda. Eu quero. É um livro maravilhoso, é muito científico, mas existem processos no nosso corpo de conversão de glicose para gordura, de conversão de falta, pessoal que toma bastante água, se você aumentar muito o nível de sódio por causa de falta de hidratação, você acumula gordura. Então, o nosso corpo foi feito para acumular gordura. A frutose, que você consome sua fruta, ela não é queimada como energia, ela é acumulada como gordura e depois ela é metabolizada para converter em glicogênio e você queimar essa energia. Então, são processos dentro do nosso corpo que foi feito para acumular gordura. Por mais que a pessoa lute. Inclusive, quando, alguns anos atrás, a gente foi fazer exames, né? E eu conversei com uma nutricionista e ela disse que o nível de gordura corporal recomendado para as pessoas depois dos 60 anos é 17%. Porque a gordura tem vários fatores, então várias importâncias. Então, perder gordura somente é muito arriscado. Ele tem o processo de proteção, a pessoa pode cair. Você imagina uma pessoa de 60, 70 anos, muito magra. Se ela cai, ela quebra um quadril. Ela quebra. O que acontece? Morreu. Então, a gordura serve para proteger. Ela serve como um cobertor para suportar temperaturas, temperatura, porque você baixas. também pode falar sobre a gordura visceral e a gordura subcutânea, né? Toda essa distribuição. Então, a gordura tem sua importância. Então, não procure nunca ser 100% magra. Tem que ter uma quantidade que você fala saudável. Para aquele indivíduo, né? Uma quantidade salvada. E é personalizado também. Sim. Então, manter uma massa muscular. Eu falo muito sobre a questão do envelhecimento, porque é o que me afeta mais, né? E você ter a massa muscular, você manter a sua atividade. Eu estava lendo um artigo essa semana numa
num jornal lá no Brasil, lá de Minas Gerais e tal, a mulher falando sobre isso, né? Ela tem lá no post-it dela, lá escrito, né? Sobre o que ela tem que observar para poder, né, continuar vivendo. A partir do momento, sempre tem um lembrete, a partir do momento que você não conseguiu cortar um pé, opa, tem problema aí. Então, é bem por aí, né? E o lipedema em si, ele afeta muito isso. Ele tira a mobilidade da pessoa. Ela não consegue fazer certos movimentos, né, que normalmente faz. Se cai, depois não levanta. Então, trabalhar na qualidade de vida não é, eu quero vestir esse vestido. Eu assisto... Não é só a questão estética, né? É a questão de saúde. As novelas coreanas, eu quero ser igual às coreanas. Não tem jeito, né? Os doramas. Eu já tive em muitas situações, por exemplo, de pessoas brasileiras que vêm aqui para os Estados Unidos e vai comprar uma calça jeans e não consegue achar uma calça jeans aqui nos Estados Unidos. Porque o formato corporal é outro. O corpo é diferente, certo? Então, abrace esse seu formato, abrace a vida e seja saudável. Eu acho que é fundamental isso. Gente, que aula! Eu estou, assim, extasiada. Como você fala bem. Obrigado. Gente, eu vou falar, é difícil achar... Não vou nem comparar, mas assim, se a gente puder achar, eu vou falar dessa forma. Profissionais da saúde que tenham 10% do conhecimento que o Júlio tem, não sendo da área, e não só sobre lipedema, como vocês puderam perceber muito bem, não só sobre obesidade, sobre a questão do envelhecimento, mas na questão da saúde em geral. E olha que aula sobre relacionamento, sobre a questão emocional e a importância de você, como ele muito bem terminou falando, de abraçar a questão e estar junto no apoio, porque essas condições, como várias doenças, elas não são da pessoa, elas estão na família toda, porque atinge todo mundo. Também quero comentar aqui, né, eu citei os 5 fatores que contribuem, né? Eu comentei sobre a nutrição, eu vou recomendar o livro do Dr. Amato, que ele tem um livro específico sobre nutrição para lipedema, né? É uma dieta anti-inflamatória, então tem receitas, os vegetais, os grãos, as castanhas. Porque não são todos. O que ele recomenda. Ele é um pesquisador extremamente interessado em ajudar as pessoas com lipedema, porque isso é difícil. Porque hoje em dia, ninguém acorda de manhã e fala assim, vou resolver o problema do lipedema. Não, tem que ter os motivos. Tem muita gente que trabalha desenvolvendo pesquisa simplesmente visando o lucro da indústria farmacêutica, que vai produzir um remédio que vai viciar aquela pessoa naquele remédio o resto da vida, que o remédio, o próprio nome já diz, remedia, né? Não cura, só remedia. Não cura, senão seria um corante, né? Então, tem esse livro dele. Ele também tem um livro sobre exercícios, para quem tem lipedema, recomendo também, em português e tal. A dieta é um dos fatores, um dos 5 fatores, né? Eu já disse também que é a questão do ambiente, né? São a fumaça, da poluição, os produtos químicos que a gente já passa na pele, também. Cremes. Procure a qualidade do creme que você está usando. Então, tem muito creme à base de petróleo, por exemplo, né? O shampoo, o creme, todos esses agentes que possam interferir no seu corpo, porque o seu corpo pode reagir a esses elementos e acumular gordura para proteger. Já falamos que a gordura serve para proteger. Aí a pessoa ganha peso, né, e vai querer saber por quê, né? O outro fator extremamente importante, o exercício. Para quem tem lipedema, faz uma natação, né? Por exemplo, no meu caso específico, eu vou com o meu neto fazer natação. Ele só tem 2 anos. Mas o exercício dentro da água ali, se você não tem uma piscina dentro da sua casa, ou você não tem... Esse é um outro fator também. Muitas das pessoas que têm lipedema têm vergonha. Sim. Vai botar um biquíni, vai botar um maiô. Uhum. Então, você que tem lipedema, né, procura uma praia, procura um exercício na água para aumentar essa circulação, né? O terceiro fator extremamente importante é o controle do estresse. Esse é um fator que muita gente esquece, mas que hoje em dia
está muito na onda das pessoas falarem de saúde mental. Sim. Então, o controle de estresse é fundamental. O controle de estresse envolve meditação, envolve você fazer um exercício na sua natureza, né? Você respirar um ar puro. Aqui em Austin está cheio de parques maravilhosos. A vida outdoor é de rios, de lagos. Rios, lagos. Saia de casa, deixa o telefone celular no carro, vai respirar a natureza, vai olhar o verde, vai olhar o lago. Perde ali uns 10, 15 minutos, né? Então, o controle de estresse é extremamente importante e, é claro, fundamental dormir, né? Então, esses 5 fatores, se seguir esses 5 fatores, e eu garanto que a Dani pode ajudar, né, a você encontrar o melhor caminho para fazer isso, né? Para você conseguir dormir bem, para você conseguir se alimentar bem, para poder fazer um exercício físico, uma caminhada. Eu acho que a caminhada, para mim, é uma das coisas mais relaxantes que tem. E não custa nada. Não custa nada. Se você tem suas 2 pernas e pode caminhar, se você pode andar, mesmo com dificuldade. E se você tem um lipedema, mesmo se sentindo pesado, cara, só um par de tênis, né? Quanto custa uma caminhada? Um par de tênis, né? Vai na grama descalço. De academia. Vai ainda trabalhar tudo ao mesmo tempo, que você vai aterrar e tudo mais. Academia, musculação, puxar ferro e ficar bombado. E você sabia, Júlio, que uma das questões mais importantes de quando a gente desenvolveu o protocolo, né, Leda, do Lipedema Fit, foi justamente poder ensinar as pessoas a treinar em casa. Porque a gente entende bem essa questão que as pessoas têm muita dificuldade de sair de casa, não só pela vergonha de colocar roupa, de tudo mais. Então, se você aprende, porque como é uma condição para a vida toda, ela aprendendo como treinar, como se alimentar, como ela mesma fazer a própria drenagem linfática. Porque, gente, imagina uma pessoa que vai ter que... Porque pro lipedema, não sei se vocês sabem, é indicado fazer a drenagem linfática pelo menos 2 vezes por semana. Então, imagina alguém tá pagando isso, pagando um personal. Não dá. Então, o nosso objetivo é te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, mas de uma forma que você possa fazer. Eu vou ser só um instrumento de ajuda, como a gente falou. Eu posso te ajudar, te orientar a ter uma melhor qualidade de vida. Que, inclusive, isso faz parte da minha missão de vida, que é poder ajudar as pessoas que passam por mim a estar mais saudáveis e mais felizes através do meu trabalho. Então, muito obrigada. Eu queria saber se você tem uma mensagem final para deixar. E uma dica para você, porque a gente acompanhou isso, porque quando o processo do lipedema estava extremamente inflamado, em que ela tinha muitas dores, essa mudança da dieta anti-inflamatória e o consumo de proteína, maior de proteína, você trocar os carboidratos pela proteína, desinflamou e acabou com a dor. E essa parte a gente tem que trabalhar muito. E como eu disse que o controle da dor para quem tem o lipedema é fundamental, pequenas mudanças simples pode fazer uma diferença muito grande. Então essa última é uma das mensagens que eu gostaria de deixar, é que pequenas mudanças acumuladas, elas transformam a qualidade de vida da pessoa. Um pouquinho todos os dias. Né? Porque a gente quer, às vezes, um resultado muito rápido, de uma hora para outra, mas a partir do momento que a gente compreende, e isso é muito bem explicado no livro Hábitos Atômicos, que, inclusive, Júlio, a gente está se conhecendo hoje, mas eu comecei a mudar meus hábitos no início de janeiro desse ano, e eu perdi 9 quilos em 4 meses e meio. Eu só espero que você não ache. Nossa, deixa eles lá. Mas por que isso aconteceu? Porque eu entendi que não adiantava eu querer fazer tudo de uma vez, que eu não estou no Brasil com o estilo de vida que eu tinha lá, dando várias aulas e tudo mais, que aqui aconteceram várias coisas que, para me adaptar, fiquei muito tempo sem treinar, enfim. Então, chegou num momento da minha vida, que foi agora no início do ano, que eu falei, eu preciso voltar a ter a qualidade de vida que eu tinha antes. Então, o que eu fiz? Diminuir, eu fiz essa troca dos macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteína, gordura e carboidrato. Eu percebi que eu estava muito focada em carboidrato, que é uma alimentação que a gente aprende muito no Brasil, né? O brasileiro, ele consome muito carboidrato, o que inflama. Então, quando eu fiz essa redução do carboidrato, aumentei a ingestão de proteína e eu fui fazendo trocas,
aplicando na minha própria vida tudo que eu sempre estudei e ficava, às vezes, procrastinando, eu comecei a ter esses resultados que foi em torno de 2 quilos por mês, que não é muito, Não, mas é o resultado da mudança você vê o feita de resultado pouco muito a pouco. rápido. Você vê os resultados. Eu acho que o ser humano, ele vive de recompensas. Sim. Se você cria essas mudanças atômicas, essas mudanças pequenas, e você vê aquela recompensa, você estava citando o exemplo da sua amiga que ficou viciada em exercício, em treinar, porque ela viu a recompensa. A dopamina, o ser humano, ele tem esse centro de recompensa. Então, mude, né? Recomendação, faça igual a Dani, crie essas mudanças pequenas na vida e meça a recompensa. Isso. E toda vez que você cair na tentação de eu vou voltar a comer aquele torta de chocolate. Ok, o relacionamento com a comida é um troço muito difícil mesmo, mas você vai comer aquela torta de chocolate? Quem que sabe você bota umas 2 colheres de iogurte grego por cima do chocolate, em que você adiciona a proteína e você minimiza o carboidrato da torta de chocolate. Faz essas pequenas mudanças que vai te dar uma qualidade de vida melhor e você vai ser muito mais feliz. Ô, esposa, você não deixa de comer o bolo de chocolate. Ô, esposa, eu já tô me retirando, porque já tem uma pessoa para estar no meu lugar, tá? Porque além da parte de exercício físico que ele ensinou até como fazer, ele até deu o exemplo de ir com o neto na piscina. Ele está ensinando a questão da desinflamação. Ele está fazendo a nossa parte da terapia. Olha que maravilha, gente! Isso é um exemplo. Então, você que é marido, filho, olha que incrível, porque ele já entendeu que a esposa estando feliz, a vida da família. A família está feliz. Está feliz, está melhor. Então, é muito importante isso. É claro que a gente não conseguiu alcançar isso ainda. Porque a vida é uma caminhada longa. Sim. Mas é uma caminhada muito melhor quando você faz junto. Ai, que lindo, gente. Isso aqui tem que ir para um corte. Gente, Júlio, muito obrigada. Muito obrigada a Olha, você, eu tô tão feliz de conhecer você. Me dar essa oportunidade. Eu espero que você tenha seus seguidores, visualizadores aí, que possam entender o meu ponto de vista sobre a família, o núcleo, o corpo familiar que é afetado por essas doenças crônicas, seja o câncer, seja o lipedema, seja qualquer uma dessas doenças crônicas. Quando a gente vê uma pessoa na internet que está reportando que tem uma doença, simpatize com ela. Não é assim, isso aí, o problema dela nunca vai acontecer. É muito simples quando a gente não sente, né? Quando a gente não está vivenciando aquilo. Então, é a questão que você começou hoje me falando muito bem, que é a empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Como seria, imagina você, homem, que acha frescura a sua esposa, porque toda vez que você aperta ela, que você quer dar um beijo, um abraço, ela reclama porque tudo dói e não é frescura. Imagina se fosse você. Imagina essa possibilidade que às vezes você não tem nem noção que existe, que uma pessoa que tem essa condição, você não pode pegar na pessoa que tudo dói. Então, você, mulher, que não tem essa condição, que você não entende por que a pessoa treina e você acha que ela não tem resultado... Porque quem tem lipedema tem uma dificuldade, gente, é mais de 20%, 30%. Menos a chance de ganhar massa muscular e tudo mais. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso total, porque tem tanta informação aqui que eu acho que dá para dividir, assim, em um monte, porque que aula maravilhosa. Agora eu entendi por que você fala tão bem do seu marido, de vocês. É um exemplo incrível. E eu quero saber que hora que a senhorita vai estar sentada aqui. Quando eu não falo mal, eu falo bem, tá? Ela fala muito bem de você. Mas eu acho que é uma pessoa também que você tem que entrevistar exatamente por isso. Porque ela é o ponto que sofre. Entendeu? Sim. É a pessoa que sofre ali com isso. Hoje, então, nós vamos conseguir, nem que seja a base de chantagem, porque o objetivo é entrevistá-la desde o início, porque ela é a pessoa que eu já vi, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Em todos os sentidos, isso eu falo pra todo mundo. E, não, é verdade. E sobre o lipedema, mas por que você acha toda a aula que eu tive desde o início, ela sempre me ensina muito. Ai, gente, que coisa mais... As qualidades dela suplantam qualquer problemas que possa existir. Ela tem um coração desse tamanho, né? Nossa Senhora. Você não sabe, ela me salvou. Olha e isso. Olha bem, essa... Você sabe que eu paguei.
Olha aqui. Ela me salvou e se eu estou aqui hoje e tento dar esse testemunho, digamos aqui, sim, é por causa dela mesmo. Então, ela é o foco do meu aprendizado, ela é o foco, né, de tudo o que Ela te salvou como? Salvou, porque é o seguinte, eu cheguei num ponto ali da minha vida em que eu não cortava a minha própria unha. Vou contar um segredinho aqui para você. Só aqui na Câmara da Verdade. Eu não cortava a minha própria unha, né? Não conseguia. Isso tem muito tempo? Não, foi antes de eu fazer a cirurgia, né? 5 anos atrás, gente, imagina. E aí, ela cortando a minha unha, eu pedia para ela cortar a unha. Ela cortando a minha unha, ela acidentalmente machucou meu dedo. E ela assustada com aquilo, porque o dedo sangrou, ela olhou para mim, se assustou. E aí, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Eu já estava perdendo a sensibilidade nos meus membros. E já estava perdendo a sensibilidade nas minhas extremidades. Ela conta que ela levantou, foi para o banheiro e chorou lá. E aí ela chegou para mim e falou assim, Júlio, você não pensa em fazer cirurgia bariátrica, não? Ela já tinha feito a cirurgia bariátrica. Então, eu falei, não, isso é para fraco. Né? A maior enganação. Aí... Você tinha obesidade? Eu tinha obesidade. Meu IMC era muito acima de 30, né? E eu tinha problema da diabetes, tinha um problema de cardiovascular, de pressão alta. Eu tomava 2 remédios para diabetes, né? E aí, um belo dia, acompanhando ela no médico, tinha um cartaz desses propaganda de remédio em cima na mesa, e eu ali, esperando o médico, olhei aquele cartaz assim, cura a diabetes em 6 meses. Eu olhei aquilo ali e falei, mas eu pensei que diabetes não tem cura. Aí eu perguntei para o médico, falei, isso aqui é verdade, doutor? É verdade. Então eu falei assim, então eu vou fazer essa cirurgia bariátrica. Graças a Deus, o processo é um processo bem rápido nesse sentido, porque se você tiver o IMC acima de 30 e tiver as comorbidades, eu tinha diabetes e tinha problema cardiovascular, foi tudo aprovado pelo plano de saúde. Independente disso, o médico, no dia da cirurgia, ele falou assim, olha, você vai suspender seus remédios, eu não vou fazer a cirurgia. No dia da cirurgia, eu parei de tomar remédio para diabetes. E nunca mais tomou? Nunca mais. Nunca mais. E ainda tive uma briga com o meu cardiologista, porque ele estava me dando estatina. Eu falei assim, não vou tomar esse troço, não. Mas quem falou que não pode tomar? Eu não vou tomar, não. Então, hoje em dia, eu não tomo nenhum medicamento. Tomo suplemento? Sim, né? Porque a cirurgia bariátrica diminui a quantidade de absorção, principalmente dos micronutrientes. Sim, dos micronutrientes. Então, tem que trabalhar em cima disso. Mas, então, ela salvou a minha vida. Então... para mim, isso aí não tem preço. E foi depois disso que você fez a sua formação em Stanford na área de nutrição? Só que quem fazia os deveres de casa era eu. Agora tá explicado. Ele sentava do meu lado. E ele estudava junto com você. Ele contava os programas nutricionais dos pacientes que eu tinha. Ela tinha os pacientes treinos, e eu falava assim, olha, a gente podia acrescentar isso, porque ela tinha os objetivos. Quantas calorias... E tal, então a gente começava a dar umas ideias. Eu pesquiso muito, principalmente nutrição, eu pesquiso muito a nutrição, observando também o ambiente e as culturas. Sim. Porque você está aqui nos Estados Unidos, você fala assim, eu vim do Brasil, que era comum comer o carboidrato, não sei o quê, papapá, e quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu sempre ouvi falar de pessoas que quando mudavam do Brasil para os Estados Unidos ganhava peso. Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Então eu achava que comigo não ia acontecer, não. Então eu comecei a investigar muito isso. Hoje em dia, eu estou investindo, primeiro, bem na minha saúde, muito em probióticos. E eu estou investindo porque existem substâncias produzidas dentro da flora intestinal que a gente tem que ajudam. Porque, por exemplo, eu tenho... segundo cérebro, né? Eu tenho o índice de calcificação das minhas artérias do coração
altíssimo. Por causa da genética da família. Não por causa da genética, por causa principalmente da genética e dos hábitos alimentares. Então, por exemplo, era uma escala de 0 a 100 e eu tinha, o último exame que eu fiz foi em 2.700. De 0 a 100 e seu deu 2.700. Deu 1.700. Então, eu comecei a pesquisar, poxa, como é que eu posso reduzir essa calcificação? E todos os cardiologistas que eu conversei falaram, não reduz, não sei, porque está lá e tal. Eu falei, por aí. Tem uma coisa errada. Como é que eu tenho 2.700 e não estou tendo um ataque cardíaco? Tem que ter um jeito. Né? Uma das coisas que eu pesquisei e encontrei é uma substância chamada natoquinase, que ela faz exatamente, talvez, que possa ajudar ela também. Ela quebra as fibroses. Entendeu? Ela vai quebrando as fibroses, as fibras que ficam acumuladas. E essa natoquinase, ela é presente, hoje tem a substância, tem o suplemento, você pode comprar, mas ela é uma substância presente numa comida fermentada japonesa chamada natto. O nome natoquinose vem por causa disso. É uma bactéria que consome a soja e que o japonês come aquilo todos os dias. E então você estudando identificou que os japoneses têm essa questão? Tem uma questão da longevidade. Quantas e quantas vezes você já ouviu falar das Blue Zones? As áreas do mundo. Isso. Uma das áreas é lá em Okinawa, e no Japão. Aí você vê nas culturas, você tem o natto no Japão. Você vai na Coreia do Sul, você tem o kimchi. Kimchi, eu já vou falar do kimchi. O kimchi também é uma comida fermentada. Você vai na Alemanha, você tem o sauerkraut. Então, várias culturas no mundo têm o consumo de vegetais fermentados. E como isso, igual você falou, segundo o cérebro, aquela coisa toda, que a gente pode até ter um podcast sobre isso, a gente falar, porque eu pesquiso muito sobre isso. Gostei. E eu estou testando muito isso no meu organismo hoje em dia. Então, para medir esses resultados. Então, é divertido, é divertido. Uma das coisas que eu gosto de fazer toda vez que eu vou no Brasil, por exemplo, eu gosto de ir no supermercado, ler rótulo de comida, para saber o que eu estou comendo ali. E tudo isso você aprendeu porque você estava preocupado em ter mais qualidade de vida, ter uma qualidade de vida melhor com a sua família, e você, hoje em dia a gente tem internet na palma da mão, e você começou a pesquisar. Você tem que ser o empreendedor da sua vida. Então, por exemplo, muitas coisas que eu mudei na minha vida para ajudar ela. Eu estou notando aqui vários temas para os próximos podcasts e você vai ter que voltar, tá? Muitas coisas mudamos na nossa vida. Por exemplo, a gente sucateou todas as panelas de Teflon. De Teflon. Eu aprendi que é difícil. Já tentou fritar um ovo numa panela de aço inox? Não é para qualquer um, hein? Esposa. Próximo podcast com o Júlio vai ser focado na área de alimentação e nutricional, pode ser? Você pode fazer um da saúde do homem? Gente, imagina que tudo. A gente está tão focado em mulher. Júlio, vou te esperar. Espero que você esteja aqui em breve conosco. Claro. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Vamos ver, né? Vamos ver o resultado desse vídeo. Se vocês quiserem mais informações sobre alguns desses assuntos que a gente comentou aqui, por favor, coloque um comentário para que a gente possa desenvolver novas conversas. Eu não vou nem chamar isso de podcast, vamos chamar isso de conversas, bate-papo sobre os assuntos que vocês têm mais interesse. E, com certeza, nós vamos colocar os links e as referências que a gente falou. De tudo que foi falado aqui. E, como ele falou muito bem, escreve aqui qual foi a parte que você mais gostou. E se você tiver qualquer dúvida, não só eu, como, já tô passando a bola aqui, o Júlio vai estar junto, mas a esposa dele respondendo vocês. E coloca as partes que vocês não gostaram também, porque é importante. Porque é assim que a gente cresce. Vamos criar um debate, uma conversa, porque eu não tenho objetivo de ganhar dinheiro. O que eu quero é compartilhar com vocês a experiência que a gente passou e que as pessoas possam ter uma vida melhor. Né? Isso é que é o meu objetivo, o nosso objetivo, né, Dani? Exatamente, você fez isso de maneira sensacional hoje. Muito obrigada, viu? De nada, obrigado a vocês.